Olá, gente, buenas tardes. Como estão todos? Oi, gente, boa tarde. Como estão vocês? Faz tempo que eu não gravo em espanhol nenhum vídeo. Bom, em algum momento eu vou fazer. Eu vou gravar algum vídeo em espanhol, porque eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que, que algumas entendem o português e o espanhol. Mas eu sei que tem gente aqui da Argentina que me acompanha que não entende o português. Em algum momento eu vou gravar em espanhol de novo. Só que acontece o seguinte: é, eu sinto a necessidade de falar em português porque eu conheço infinitamente mais pessoas relacionadas ao mormonismo no Brasil do que aqui na Argentina. Aqui eu conheço muita gente, mas não é o mesmo número. E também porque em espanhol tem muitos canais. Aqui na Argentina não, mas tem muitos canais que falam é, sobre o mormonismo em castelhano ou no espanhol verdadeiro, né? Então tem muitos meios. Tem a Exmo Maria Magdalena, ela é de Bolívia e ela mora na Espanha. E ela faz esse trabalho, é um trabalho muito lindo porque ela tem uma doçura, tem uma suavidade na voz, uma tranquilidade para falar. É, e ela faz esse trabalho também de tentar abrir um pouco a mente das pessoas, membros e não membros, né? Pessoas que possivelmente vão se enfrentar, vão encontrar a Igreja Mórmon em algum momento da sua vida, para que elas tenham alguma informação que a igreja não dá. Tá? A igreja ela mostra uma cara e nós que buscamos em todas as fontes vemos o outro lado da igreja mórmon, tá? O mormonismo é uma bipolaridade. Tem aquele lado que todo mundo pensa que é boazinha, uma igreja boa, uma igreja amorosa, uma igreja caridosa, e tem o outro lado que é manipulador, que é enganador, que é mentiroso, que esconde informação, que ensina de uma maneira na capela, mas que a sua origem é outra, totalmente diferente. Tá? Em algum momento eu vou gravar outro vídeo em espanhol. Eu sei que tem umas pessoas daqui da Argentina que saíram da igreja porque começaram a investigar, não porque escutaram os meus vídeos, tá? Pessoas que investigaram em outras fontes, né? Até mesmo em livros antigos da igreja, discursos antigos das autoridades mormons, e aí se deram conta de que tem um engano grande, que hoje não ensina o que ensinavam no princípio. Eu gostaria agora de falar uma coisa com vocês, porque no vídeo passado eu falei do que era o domingo na igreja Mormon para as crianças, né? Que as crianças não têm liberdade para brincar, para passear, para realizar atividades que não tem tempo na semana, e a igreja ela poda, né? Ela corta as asinhas das crianças, ela não deixa que as crianças se divirtam, crianças, adolescentes, jovens se divirtam como eles merecem no fim de semana, sábado e domingo, como é livre, não tem escola, não tem outras classes, outras aulas de aperfeiçoamento, né, para a vida. Então, o fim de semana são dias especiais onde as crianças e adolescentes jovens têm para se divertir, e a igreja ela impede, botando na cabeça dos pais e os pais transmitindo aos filhos, também a igreja através da primária transmitindo às crianças, metendo aí na cabecinha delas que o domingo é um dia sagrado, que elas não devem fazer nada mais. Mas também, eu não discuto sobre o sagrado do domingo, tá? Sobre essa parte, sobre a religiosidade, tá? Porque uma pessoa pode entender que o domingo é um dia especial, que é o dia para adorar ao Senhor e para descansar, mas eu não discuto a crença, eu discuto a vida, tá? A interferência da religiosidade intimamente na vida das pessoas e das crianças, que elas não têm liberdade. Porque os pais que têm lá na sua mente o que eles acreditam, o que eles pensam, automaticamente obrigam as crianças, tá? A fazer o que eles acham que é certo, o que eles aprenderam na igreja que é certo.
eu queria falar para vocês uma questão hoje de uma experiência que eu passei quando eu ainda era membro da igreja ativa, quando eu estava dando aula. Isso aconteceu mais ou menos em 2017, 2018, se eu não me engano. Eu estava dando uma aula nos membros antigos, na escola dominical para membros antigos, e surgiu um assunto que falava da liberdade de escolha, do livre-arbítrio, que nós falamos tanto na igreja, né? Falam tanto na igreja nessa liberdade. A palavra arbítrio, ela não aparece nas escrituras. Tu não encontra, mas está de outra forma, está escrito a liberdade que você tem para escolher entre Deus, entre seguir a Deus ou a Satanás, né? Depois vamos discutir se existem esses personagens e tudo mais, mas a liberdade que as pessoas têm de escolher, né? Que Deus, supostamente, ele deu essa liberdade para as pessoas, para elas decidirem se querem adorar a ele ou não, se querem seguir a religiosidade ou não, tá? E a Igreja Mórmon, ela ensina que as pessoas têm essa liberdade, que quando elas recebem a visita dos missionários, escutam a mensagem, elas têm a liberdade para decidir se querem se batizar ou não. Mas esta liberdade, o livre-arbítrio dentro da Igreja Mórmon, é falso. Tá? É falso. Eu digo assim, sem pena nem medo. Não existe a liberdade de escolha dentro da Igreja Mórmon. Por quê? Eles dizem que você pode, depois de escutar as mensagens dos missionários, depois de orar e pedir a Deus, depois de saber tudo, decidir se quer ou não. Mas, ao mesmo tempo, eles ensinam que se você ouviu a mensagem, você se sentiu bem, que eles dizem que esse é um testemunho. Sentir bem. Eles dizem que se você leu o que os missionários deram para ler no livro de Mórmon, se você orou perguntando se aquilo era verdadeiro, e se você teve um sentimento bom, significa que aquilo é verdade. Depois que você descobriu, supostamente, que aquilo é verdade, você não pode mais decidir não aceitar. Não é que eles estão te obrigando a aceitar e se batizar de qualquer maneira. Não, você pode decidir, não quero me batizar, gostei das mensagens e tudo, mas eu não quero me batizar. Você pode. Mas eles dizem que você já está em condenação. Você já vai ser condenado por esse testemunho que eles dizem que você já recebeu por meio dos seus sentimentos, e dizer não a essa resposta divina já vai ter uma consequência. Por meio disso, eles começam a colocar medo em você. E esse medo vai fazer com que você pense, tá, então é certo, se eu me senti bem, se eu escutei sobre Deus e Jesus Cristo e senti bem, gostei da visita dos missionários, gostei da mensagem, então é porque eu tenho que aceitar. E você fica naquela obrigação. Eles colocam isso na obrigação, na obrigação para você. Eles dizem que você recebeu uma resposta de Deus. Então, se você decide não se batizar, você está indo contra Deus, contra o Espírito que te deu esse sentimento. Então, o livre-arbítrio na Igreja Mórmon é uma falácia, é uma mentira, não existe. Você não é livre. E uma vez que você se batiza, que você é um membro da igreja, a condenação, eles dizem que é muito pior. Né? Aceitar e dar o passo do batismo, que já é um convênio, é um acordo inegável, um acordo que não se pode mais voltar atrás. Mentira, porque eu voltei atrás, eu resignei a minha condição de membro e dos meus filhos, nós não somos mais membros da igreja. Voltamos atrás e ninguém foi castigado, ninguém foi condenado, tá? Temos a nossa vida normal, mais leve, mais livre, mas normal, tá? Eu estava dando uma aula na escola dominical para os membros antigos e eu falei que nós tínhamos a liberdade de escolha, como estava no manual. Então eu disse, bom, nós sabemos por meio do Espírito as coisas quando elas são verdadeiras, mas como
como Deus deu a liberdade, nós podemos decidir se queremos continuar ou não, se eu quero sair. E uma irmãzinha levantou a mão, que ela é bem fanática, bem fanática. Esta irmã, eu não vou dar o nome, tá? Mas ela é da última aula que eu frequentei. Ela é casada, ela não tem filhos. E o esposo dela era divorciado e tinha filho, tem filho. Só que ela não. Eu vou tô dando umas características aqui para quem é daqui, se quer entender quem é, tá? Podem saber. Esta irmãzinha, ela levantou a mão e disse. Inclusive ela fez missão, tá? Ela é ex-missionária. E o marido dela também. Então ela pensa que sabe de tudo. E ela pensa que ela tem prioridade, que as pessoas vão dar mais importância ao que ela diz pelos anos que ela tem de membro, porque ela fez uma missão e o marido dela também, e porque ela é casada, selada no templo, ela faz todos os convênios no templo, tá? Então ela acha que ela levanta a mão e ela diz, não, não é assim. E ela atuou dessa maneira, ela agiu dessa maneira na minha aula. Ela levantou a mão, ela disse assim, não é assim, Vera, tá? Na minha aula, ela interrompeu a minha aula e disse, não é assim. Ela citou uma Liahona e o discurso de um apóstolo, que ela disse Elder tal, eu não lembro se era o Elder alemão, aquele Uchtdorf, ou se era outro Bernard, eu não lembro qual apóstolo era. Mas eu também não lembro qual era a Liahona. Mas se vocês buscarem sobre liberdade ou sobre convênio, não sei, alguma dessas coisas para encontrar aquele discurso, podem colocar aqui nos comentários do meu vídeo. Ela disse esse discurso e ela buscou no celular a Liahona e ela leu parte do discurso onde falava que, dito pela boca de um apóstolo da igreja mórmon, que nós, quando assumimos o compromisso e aceitamos o batismo, aceitamos a seguir a Cristo, entre aspas, porque para eles, você só segue a Cristo se você se batiza na igreja mórmon. Não importa se você é bom, ruim, se você faz as coisas bem para as outras pessoas, se você... Não importa a sua vida, não importa a sua vida fora da igreja. Se você é obediente às leis da igreja, você é um seguidor de Cristo, tá? É assim, basicamente é isso. Então ela leu o discurso na Liahona, ela não estava inventando, gente. Ela estava lendo coisas oficiais da igreja mórmon. Um discurso oficial na Liahona, aonde ele dizia que depois que nós assumimos o compromisso, nos batizamos, aceitamos e fazemos convênios, nós já não temos mais a liberdade. Deus não nos permite escolher mais. Nós podemos sim sair da igreja e dizer que não queremos mais, tá? Como no meu caso, resignei a condição de membro, não sou mais um membro, mas eu estou em condenação total, porque Deus já não dá mais a liberdade para que eu escolha, porque eu já usei. Ela, nesse discurso, dizia que eu já usei a minha liberdade de escolha. Eu escolhi, eu estava agindo quando me batizei. E ali dizia que essa liberdade a gente usa uma vez. Depois que tu usou, tu já não pode voltar atrás e usar para o contrário, para sair da igreja. Tu pode sair da igreja, mas você vai estar em condenação, tá? A condenação do Pai Celestial, de Deus, de Jesus Cristo, vão cair sobre a sua cabeça, porque você já tinha assumido o compromisso, já usou. É como que uma carta na manga lá. Tu tem uma importante decisão para tomar. Tu tomou aquela decisão e já foi, já tomou a decisão, já escolheu e já foi para aquele lado daquela decisão. Então você não pode voltar para trás. Não, mas eu quero outra. Mais ou menos, eu vou dizer para vocês mais ou menos o que eu entendi do que ela leu naquele discurso, é que, por exemplo, é como uma vida. A pessoa perde, alguém vai, tira a vida de uma pessoa, mata uma pessoa, e depois, não, eu não quero mais, não quero ter matado aquela pessoa. E tu não pode mais voltar atrás, porque aquela pessoa não vai viver de novo. Tu não vai devolver a vida para aquela pessoa. Então, trazendo isso para a igreja, diz que você já usou a liberdade de escolha, já escolheu se batizar e seguir a Cristo. Então, você já não pode mais voltar atrás.
tá? Você pode abandonar tudo, mas está em total condenação. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês, em nome de... Não, em nome de ninguém, no meu próprio nome. Coisas que eu fui notando que servem de manipulação para que a gente tenha medo e não saia mais da igreja. Agora vocês pensem, todos os membros da igreja que estavam assistindo aquela aula, ou todos os membros do mundo inteiro que leram aquela liarrona, leram aquele discurso, e eu fiquei chocada na época, porque eu acreditava no mormonismo, e eu seguia, e eu não pensava em abandonar. Então eu pensei, bom, então eu não tenho que fazer nada de errado, porque aí eu vou estar agindo em contra da decisão que eu tomei. Todos os membros do mundo inteiro que são fiéis e fanáticos no mormonismo, eles vão ter o mesmo medo. Eu não... Pode ser que eu não suporte mais a igreja, não gosto mais, não estou vendo coisa errada, estou vendo coisa que eu não estou de acordo com a doutrina. Fiquei sabendo que a igreja tinha essas práticas, fazia isso no início da igreja. Estou vendo que as coisas do templo têm toda a semelhança com a maçonaria, né? Com o mundo maçom, os símbolos, os apertos de mão e tudo mais, a roupa do templo. Estou vendo que Joseph Smith era maçom. Estou vendo que Brigham Young ensinou a doutrina de sangue, que você tinha que expiar pelos seus próprios pecados em alguns casos, porque não todos os pecados eram cobertos pelo sacrifício de Cristo. Estou sabendo de um monte de coisa que eu não sabia, que eu não gosto agora do mormonismo assim. Mas eu não posso sair, porque eu já usei a minha liberdade de escolha para me batizar nessa igreja. Eu vou ficar aqui até o fim da minha vida. É assim que os membros da igreja fanáticos aceitam essa ideia. E eles não saem por medo, porque um apóstolo disse que a liberdade de escolha já foi usada e você não pode usar de novo. Gente, não se deixe enganar, você pode usar a sua liberdade sempre. Eu decidi sair da igreja quando descobri que a igreja não era verdadeira. Eu tomei a decisão. Hoje eu estou escolhendo coisas que eu acreditei a minha vida inteira, como, por exemplo, o medo de Satanás. Aquele medo o que mais me movia a obedecer aos mandamentos mormons não era os mandamentos, nem Deus, nem Jesus Cristo, nem as autoridades, nem líderes da igreja. Era medo de Satanás, que era o que eles imponiam na minha cabeça, né? Colocavam na minha cabeça. Hoje, sabendo que tudo isso é uma manipulação, eu posso decidir que eu não deixo mais que essas influências interfiram na minha vida. Eu sei que o inimigo que eles colocam para manter você lá dentro, o alimento, o combustível de você ficar lá dentro da igreja, de qualquer religião, é Satanás. Eles pregam a existência de Satanás. Tanto que eles repetem que o inimigo é real, o inimigo é real. Eles fazem você acreditar em um Satanás, que antes da igreja eu nem acreditava. Não é que não acreditava que existia. Não dava importância para Satanás, tá? Mas quando você entra para uma religião, eles fazem você acreditar mais em Satanás que em Deus e Jesus Cristo. Essa é a verdade. Porque ele é que vai manter a igreja viva. Se não existisse Satanás, não existiria nenhuma religião, nem Deus, nem Jesus Cristo, não existiria nada. Satanás é a base de tudo, em todas as igrejas, tá? Outro dia eu vou falar mais sobre isso, sobre a crença no satanismo. Eu vou falar sobre isso. Vocês vão ver que tem muito sentido. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu mando um beijinho para todo mundo que está me escutando. Deixem seus comentários aí embaixo no vídeo. E só isso. Eu não ganho um centavo, nem do YouTube, nem de ninguém para fazer esses vídeos. Eu fiquei sabendo, vendo os meus vídeos mais antigos, que tem propaganda do YouTube nos meus vídeos. Quando você clica para começar o vídeo, tem uma propaganda. E isso antes era sinônimo de que o seu canal era monetizado, né? É assim que se diz. Só que eu não recebo, nunca optei por monetizar, mesmo porque eu ganharia centavos, e só que tem propagandas ali, mas eu não ganho nada fazendo esses vídeos. Eu gasto da minha internet para subir os vídeos. Um beijo para todo mundo. Tchau!